Muito bem. Bom é louvar o Senhor. Irmãos, nós vamos dar início então ao nosso assunto dessa noite, dando sequência naquele assunto que nós estamos tratando sobre os ofícios de Cristo, e nós vamos iniciar hoje o ofício real do Senhor. Então nós vamos tratar de Jesus Cristo como Rei. Nós já falamos dos dois primeiros ofícios. Nós falamos sobre o ofício profético do Senhor, Jesus como sendo profeta, e nós vimos também Jesus como sendo sacerdote. Então você que porventura perdeu algum desses estudos, você pode depois no nosso canal no YouTube acompanhar e assim não perder a sequência. Mas o ideal é que você possa estar aqui conosco a cada quinta-feira para que a gente possa juntos crescer. Então nós vamos tratar hoje sobre o ofício real, Cristo como Rei. E eu quero fazer algumas considerações iniciais para que nós nos situemos diante daquilo que nós iremos tratar. Porque talvez alguém observe assim e diga, Cristo como Rei, Ele é o Rei, pronto. Então, próximo assunto. É importante a gente então perceber algumas questões, entender do que nós iremos tratar, entender de qual realeza estamos falando, entender a natureza da realeza do Senhor, para que nós possamos então compreender a magnitude. Aquilo que nós temos tratado acerca do Senhor, e muitas vezes nós já temos pressupostos e talvez já um nível de conhecimento ao longo da nossa caminhada, a gente tem trazendo detalhes para que a gente possa se aprofundar ainda mais. É necessário a gente se aprofundar no conhecimento. Eu estou com um texto na mente, e eu já compartilhei com algumas pessoas, compartilhei no discipulado, compartilhei numa conversa particular, e agora vou compartilhar com vocês, que se encaixa nisso que eu estou falando, na necessidade que temos de conhecer o Senhor profundamente, os seus detalhes. É quando o Senhor pergunta aos discípulos quem era que os homens diziam quem Ele era. E aí os discípulos começam a dizer, alguns dizem que o Senhor é Elias, ou algum dos profetas. E aí Jesus diz assim, certo, mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde, qual a resposta de Pedro, quem lembra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz a Pedro, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram esta resposta, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Então, perceba que o Senhor requer dos seus discípulos um conhecimento verdadeiro, profundo de quem Ele é. Nós precisamos conhecer. Então, esses estudos, apesar de tratar acerca de assuntos que nós já podemos ter ouvido ao longo da nossa caminhada, e tomara que tenhamos ouvido, nosso intuito aqui é aprofundar, para que nós possamos conhecer e conhecendo, servi-lo melhor. Como nós vimos aqui no Salmo número 2, versículo 11, quando o salmista aqui apresenta o reinado do Senhor, ele vai dizendo no versículo 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Então, temor e tremor é o que é necessário diante de Deus. E isso se dá a partir de um conhecimento íntimo e profundo do Senhor. Então, a nossa ideia é aprofundar mais o conhecimento para que nós possamos ter esse nível de compreensão e servi-lo com temor e tremor. Então, algumas considerações iniciais para que nós possamos nos situar no assunto. Na qualidade da segunda pessoa da Trindade, o Filho Eterno comparte o domínio de Deus sobre todas as suas criaturas. Seu trono está estabelecido nos céus e domina sobre tudo. Seu trono está estabelecido nos céus e ele domina sobre tudo. Aqui há uma referência ao reino eterno do Senhor. Por ele ser Deus, a segunda pessoa das três pessoas que compõem a Trindade, por ele ser Deus, ele compartilha o domínio de Deus sobre todas as coisas. Ele reina desde a eternidade. Ele é rei desde a eternidade, tá certo? Seu trono está estabelecido nos céus desde a eternidade e ele domina sobre tudo, tá certo? Ele domina sobre tudo. Porém,
as Escrituras nos ensinam algo. Nos ensinam que este Filho de Deus se esvaziou da sua glória divina e dos privilégios. Quando? Quando ele assumiu a nossa humanidade. E assim ele foi pregado na cruz, ele foi crucificado numa cruz romana como sacrifício pelo nosso pecado. Então perceba, esse eterno Filho de Deus que reina desde a eternidade, ele se esvazia da sua divindade? Não, nós tratamos isso aqui quando falamos sobre a encarnação do Filho, quando tratamos das naturezas do Senhor. Mas ele se esvazia da sua glória, ele se esvazia dos seus privilégios, e ele vem para cá, ele é humilhado, e essa humilhação atinge o seu ápice quando ele morre. Embora após a morte ainda houvesse outros estágios no estado de humilhação, como nós vimos. Ele foi sepultado, ele desceu ao Hades, como nós falamos quando estudamos esse assunto. Então, ele foi humilhado, ele foi morto na cruz. Dando continuidade, as Escrituras vão também ensinar que esse mesmo Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, elevado ao céu e exaltado ao próprio trono de Deus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele foi humilhado, mas ele foi exaltado. Lembremos, os estados do Redentor, humilhação e exaltação. Ele foi exaltado, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, como nós vimos, ele se assentou no trono do Senhor, à direita de Deus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dando continuidade, ao subir aos céus, Cristo foi glorificado com a glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Nós falamos, como eterno Filho de Deus, ele já compartilhava do reinado do universo, de todas as coisas, antes mesmo da fundação do próprio universo. Ele já reinava. Porém, agora, quando ele sobe aos céus, após a sua humilhação, e agora na sua exaltação, ele sobe aos céus, ele vai passar a reinar, não como ele reinava anteriormente, antes da sua humilhação. Ele passa a reinar agora como Deus homem. Como Deus homem. Aquele que se assenta no trono do universo é também carne da carne de seu povo e osso dos ossos de seu povo. Essa frase aqui, todas essas considerações iniciais estão baseadas em um texto, em um livro, melhor dizendo, do pastor Paul Walsh. Tá certo? Então essas frases assim, bem de efeito, são do pastor Paul Walsh. Tá? Então, ele sobe aos céus, ele é glorificado com a glória que tinha antes da fundação do mundo, como nós já tratamos, reinando por toda a eternidade, mas agora tem um detalhe adicional. Ele vai reinar como Deus homem. Então, aquele que se assenta no trono do universo é também carne da carne do seu povo e osso dos ossos do seu povo. Sendo assim, quando nós tratamos sobre o ofício real de Cristo, nós não estamos apenas falando acerca deste reinado que ele já detinha desde a eternidade, como a segunda pessoa da Trindade. Não, nós estamos tratando desta realeza que ele agora também tem, pelo fato de ter sido exaltado por Deus e ter sido elevado pelo Pai a esta condição de Rei do Universo. Ele recebe do Pai o reinado de todo o universo. Por quê? Porque ele realizou a sua obra, ele cumpriu fielmente a sua obra, e o Pai então o exaltou sobremaneira, pelo que lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Portanto, conforme aí o slide, esta última, ou seja, este momento em que ele está agora assentado ao lado de Deus como Deus homem, exercendo a sua realeza, o seu papel de rei, governando, e vai dizer o seguinte, que este momento, que esta última realeza, não é a realeza que pertence a ele por direito original, ou seja, que ele sempre teve desde a eternidade, não, mas é uma realeza que ele foi investido. Sua realeza original foi revestida de forma, com uma nova aparência, administrada para o novo fim.
Então ele já era rei, ele se esvaziou, ele abandonou a sua glória, ele se esvazia, ele vem a esse mundo, ele se torna um de nós. Ele cumpre a sua obra, ele cumpre aquilo que o Pai estabeleceu para ele cumprir, ele de fato cumpre de forma perfeita, e o Pai então o exalta, e ele agora, como Deus homem, recebe o domínio do reinado de todo o universo, de todas as coisas. Por isso que vai dizer que esta realeza não é a realeza que pertence a ele por direito original, mas é uma realeza na qual ele foi investido. Por quem? Por Deus Pai, mediante aquilo que ele realizou. Os irmãos estão compreendendo? Estão entendendo? Muito bem. Então, assim, a realeza de Cristo é o seu poder oficial de governar todas as coisas do céu e da terra para a glória de Deus e para a execução do seu propósito de salvação. Então, essa é uma definição. A realeza de Cristo é o seu poder oficial de governar todas as coisas do céu e da terra para a glória de Deus e para a execução do seu propósito de salvação. Tá? Então, quando nós falarmos na realeza do Senhor, no ofício real de Cristo, não imagine apenas esse reinado eterno, mas imagine e pense e entenda que está se referindo ao fato de Jesus estar reinando também agora como Deus e homem, uma vez que o Pai o exaltou a esta condição. Tá certo? Foi quando nós trouxemos aqui o exemplo, e até citei o exemplo com o Valdeci e com o Paulinho. Valdeci como sendo um grande empresário e Paulo sendo um filho único, sendo o herdeiro e já compartilhando do domínio de todas as coisas, mas aí ele diz assim, não, eu não quero simplesmente herdar essas coisas pelo fato de ser filho, eu quero começar a trabalhar. E aí Valdeci chega e diz, está certo, Paulo, então comece lá de baixo, eu vou tratar você como eu trataria qualquer pessoa que viesse pedir um emprego aqui. E aí ele começa lá de baixo, ele começa trabalhando, ele vai subindo, até que um dia, Valdeci diz assim, pronto, tudo isso aqui é seu, não apenas porque você é meu filho, não apenas por direito, mas tudo aquilo é seu, tudo isso aqui é seu, você agora vai liderar, você vai ser o presidente, porque você conquistou isso mediante o seu esforço, mediante o seu trabalho, é a recompensa do seu trabalho. Então, guardadas as devidas proporções, e muitas proporções, é isso que nós estamos aqui enfatizando. Hoje Jesus governa, não simplesmente porque Ele é a segunda pessoa da Trindade, porque Ele também é o Deus eterno, mas hoje Ele governa porque o reino foi dado a Ele, porque Ele conquistou a partir do momento em que Ele cumpriu totalmente a sua obra, e o Pai, em aprovação, o exaltou. E aí a prova disso é que Ele está hoje reinando como Deus e homem, algo que não acontecia, obviamente, antes da sua encarnação, quando ele já reinava como a segunda pessoa da Trindade. Tá certo? Então é importante aqui a gente ter esse entendimento para a gente perceber a grandiosidade deste reinado do Senhor e entender que o Senhor, como nosso representante, está governando a partir dos céus, inclusive para o nosso próprio benefício, como nós vimos aqui nesse último parágrafo, que ele vai então realizar e governar todas as coisas do céu e da terra para a glória de Deus e para a execução do seu propósito de salvação. Então, nós somos beneficiados a partir do momento em que o Senhor Jesus está reinando sobre todas as coisas. Assim fomos beneficiados e somos beneficiados no seu ofício profético, no seu ofício sacerdotal, assim também no seu ofício real. Lembrando que ele exerce essas funções, ele exerce os seus ofícios, dado o seu papel de redentor, que foi exatamente a pergunta de número 23 do breve catecismo, que traz o seguinte questionamento: que funções exerce Cristo como nosso redentor? Como nosso redentor, ele exerce as funções de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação, como no seu estado de exaltação. Então perceba que o fato dele ser profeta, o fato dele ser sacerdote, o fato dele ser rei, tem ligação direta com a nossa própria redenção. Logo, nós somos beneficiados a partir
desta realidade. Por isso mesmo precisamos conhecer. Aqui nós temos alguns textos, mas nós não vamos ler, porque nós já lemos esses textos quando nós tratamos desta pergunta, salvo engano, no ofício, quando estávamos iniciando esse assunto dos ofícios do Senhor, tá certo? Então ele desempenha esses ofícios como o nosso Redentor. E o nosso Redentor é aquele que agora governa sobre todas as coisas. E isso deve nos dar segurança, e isso deve nos dar descanso, e isso deve aumentar a nossa fé, e isso deve combater a nossa incredulidade, porque afinal de contas, Jesus, o Deus homem, governa sobre todas as coisas como nosso representante e para o nosso próprio bem, com vistas à realidade do propósito do Senhor para a nossa salvação. Tá? Então, essas aqui foram as considerações iniciais, tá? Para que nós possamos nos situar naquilo que nós iremos tratar, tá bom? Ok? Vamos agora trazer uma frase do Paul Walsh. Ele vai dizer o seguinte: é importante, então, diante daquilo que nós vimos, compreender desde o início que Cristo não é apenas um rei, ou age como um rei. Ele é o rei. De fato, ele é o único verdadeiro rei que já existiu. Todos os outros que reinaram ou irão reinar são apenas sombras fracas da sua pessoa e ofício. Então é importante entender isso também, que ele é o rei por excelência, ele é o rei. Ele não é apenas um rei, tá? Ele é o rei, o único e verdadeiro que já existiu. Todos os outros que reinaram ou irão reinar são apenas sombras fracas da sua pessoa e ofício. Inclusive, o próprio rei Davi, né, que é o grande rei de Israel, celebrado por vezes em verso e prosa, mas uma sombra de Cristo. O que não foi muito compreendido pelos judeus dos dias do Senhor, que esperavam um rei tal como Davi, um rei valente, um rei que saísse com os exércitos de Israel, um rei que se levantasse contra o Império Romano naquele momento, e por não compreenderem de fato esta realidade que Davi era apenas um símbolo e que Jesus era algo muito maior, por não compreenderem isso, focarem nos pontos errados, eles perderam de fato de reconhecer e exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei suzerano. Então é importante compreendermos esta realidade. Ele é o Rei. Por isso, irmãos, que diante de disputas quanto à nossa lealdade, a gente sempre deve lealdade ao Senhor. Sempre. Então, quando há dois interesses, ou quando há um interesse entrando em conflito com os interesses do Senhor, e agora a quem servir? Eu preciso servir e permanecer fiel sempre ao Senhor, porque afinal de contas Ele é o Rei por excelência. Mas eu não tenho que obedecer às autoridades? Sim, devemos obedecer às autoridades, desde que essas estejam andando de acordo com a vontade do Senhor. Isso é assim lá fora, e isso é também assim na igreja. Tanto que quando nós vamos batizar alguém, ou alguém que vai fazer profissão de fé e batismo, ou profissão de fé, e são feitas algumas perguntas, dentre as perguntas que são feitas você como um membro vai permanecer submisso às autoridades desta igreja, desde que estas estejam também permanecendo submissas ao Senhor? Então nós precisamos entender que a nossa fidelidade última deve ser dada a esse Rei. E aí é muito fácil a gente saber então discernir a quem obedecer, o que fazer diante de situações que se apresentam no nosso dia a dia, muitas vezes tentando de alguma forma trazer dúvidas com relação à nossa postura. Então lembremos, na balança pesa sempre a favor do único Rei de fato, que é o Senhor Jesus. Todos os outros reis são apenas sombras fracas da sua pessoa e ofício. Não compreender isso é andar de forma perigosa, sendo tentado a não servir com lealdade completa ao Senhor Jesus. Então, continuando, nós vamos ver agora base bíblica
para o reinado do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver, já no Antigo Testamento, nós vamos ver alguns textos. Nós não vamos, obviamente, trazer todos os textos. Talvez você lembre de outro texto, que não vai ser citado aqui. Nós vamos apenas pensar alguns para mostrar essa realidade. Já no Antigo Testamento, o Senhor Jesus sendo apresentado como rei. Depois nós vamos ver também no Novo Testamento, nós vamos ver a base bíblica acerca deste assunto. Então são muitas as passagens que tratam do Senhor Jesus como rei no Antigo Testamento. Gênesis 49, 10. E aí nós vamos agora fazer aquele exercício de leitura. Nós vamos ler essas passagens para que a gente possa então compreender. Gênesis 49, 10. Augusto. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Pronto. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aqui nós temos uma referência ao Senhor. Antes da gente tratar sobre esse Siló, o que é esse Siló, está ali no slide. Antes de nós tratarmos disso, mas já tem uma referência aí já ao Senhor. Qual é a referência? No versículo 10. Nós podemos fazer uma alusão, uma relação com Jesus. 49, 10. Oi? Não. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Não. Não. Isso, Paulinho. Judá. Está vendo aí? Por eliminação, né, Paulo? Muito bem, Judá. Por que Judá, irmãos? Por que Judá? Por que Judá? Qual a relação Judá com Jesus? Primeiramente, Judá. Judá é o que aqui? Judá. Sim, uma tribo, né? Isso, uma tribo das 12 de Israel. E qual a relação com Jesus? Isso, Jesus. André cantou aqui uma música, ele falou, faz o quê? 30 anos, né? Fundo do baú. Também tem uma música antiga que fala assim: ele é o leão da tribo de Judá, Jesus quebrou, né? Nossas cadeias e nos libertou. Pronto, leão de Judá, pronto, exatamente isso, tá? Então o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e ele obedecerão os povos. Então, já é uma referência aí, Judá, referência ao Senhor, o leão da tribo de Judá. Nós vimos semana passada, quando tratamos sobre o ofício sacerdotal, que Jesus não era da tribo de Levi, porque os sacerdotes eram da linhagem de Levi, que também era uma tribo de Israel. Jesus não era da tribo de Levi. E aí alguns diziam assim: como é que ele pode ser sacerdote se ele não é da tribo de Levi? E aí nós vimos que Jesus é sacerdote de uma outra linhagem. Qual é? A linhagem de Melquisedeque. De Melquisedeque. Certo? Que Abraão foi lá e foi abençoado por Melquisedeque, entregou o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque abençoou Abraão. E a ideia de Hebreus é: se ele abençoou Abraão, ele é superior a Abraão. Então Jesus, que é da linhagem de Melquisedeque, quanto ao seu sacerdócio, o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico. Pronto. Então Jesus é da tribo de Judá. Mas afinal de contas, o que é Siló? Então a nossa
Revista Atualizada não traz uma explicação. Alguém daí tem outra linguagem e tem algo além de Siló? Alguém que tem outra linguagem, outra tradução? Está com a tradução que você utiliza, Paulo, ou não? Ou já está com a nossa, Revista Atualizada? Está com a nossa? Pronto. Então, vamos lá. Siló, do hebraico, Shiló. Então, não foi traduzido o termo, foi apenas transliterado. Tá? Foi apenas transliterado. Que é, digamos assim, pegar um termo hebraico e trazer para o português sem trazer uma explicação daquilo que o termo significa em si. Então, no hebraico é Shiló. E o que é isso? Então, está aí. A maioria dos estudiosos traduz esta palavra como, veja, esta palavra é traduzida como, até que venha aquele a quem pertence. Então, até que venha Siló, a ideia é, até que venha aquele a quem pertence. E esses estudiosos, portanto, interpretam como uma referência ao Messias, o grande rei de quem Davi era apenas uma frágil sombra ou tipo. Tá? Então, os estudiosos interpretam esta palavra aí, Siló, como até que venha aquele a quem pertence, ou seja, a quem pertence, sendo, portanto, uma referência ao Messias, o grande rei, a quem Davi era apenas uma frágil sombra ou tipo. Então, lendo nessa perspectiva, o versículo 10 fica assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Tá? Então, faz uma referência aqui ao Messias, o grande rei de quem Davi foi apenas uma sombra ou tipo, e aí nós vimos na última quinta-feira o que era o tipo. Tá? O que era um tipo, nós explicamos quando trouxemos Melquisedeque como sendo um tipo de Cristo. Nós não vamos aqui entrar no assunto do que é tipo, nós já explicamos. Tá? Vamos agora para outro texto. Números 24, 17 e 18. Nós estamos vendo aqui base bíblica para o ofício real de Cristo. Já no Antigo Testamento, Cristo como rei, sendo revelado assim. Lembremos, ele o é desde a eternidade. Porém agora, depois da sua encarnação, essa realeza foi revestida, uma vez que agora ele está reinando, não apenas porque ele é, mas porque foi lhe dado todo o domínio por parte de Deus Pai. E ele reina agora como Deus e homem. Números 24, 17 e 18. Laura, por favor. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cedro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir, seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará proezas. Muito bem. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó. Interessante essa realidade aqui da estrela, né? A estrela procederá de Jacó. Qual um dos títulos que Jesus recebe? Jesus é o quê em relação a essa palavra aqui que nós estamos vendo aqui? Isso, Jesus é a estrela da manhã. Muito bem, muito bem. Então, quem disse isso aqui? Quem disse isso foi Balaão. Olha que interessante. Balaão foi quem falou isso. E aí tem aí, vocês estão vendo, que neste oráculo final de Balaão, lembra de Balaão que foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel e ele acabou não amaldiçoando? Mas ele não amaldiçoou não é porque ele era bonzinho não, é porque Deus não permitiu que ele amaldiçoasse, que ele vai ser tratado depois lá no Novo Testamento como alguém que é filho de Belial. Tá? Mas mesmo assim, o Senhor usou este homem para dar-lhe uma revelação acerca da ascensão do Messias no futuro distante. E esse Messias não apenas iria conquistar Moabe e Edom, seus inimigos, mas também possuiria e governaria todas as nações. É interessante, irmãos, essa realidade de Balaão ter trazido isso,
Porque de fato a profecia, a verdade e a mensagem não dependem do profeta. A verdade depende do próprio Senhor. Então, hoje em dia as pessoas dizem assim, fulano é profeta do Senhor, então ele é alguém correto, é alguém que deve ser ouvido. Não, Deus pode usar quem Ele quer. A profecia e a mensagem não dependem do profeta. Isso nós estamos tratando em relação à antiga aliança, ao Antigo Testamento, e trazendo uma luz ao entendimento que hoje as pessoas ainda acreditam que Deus revela uma mensagem nova. Deus não revela, mas mesmo que Ele revelasse, o fato da pessoa estar falando não significa dizer que ela por si só é alguém santificada a Deus. Não, a mensagem é que é de fato importante. Então, Balaão, esse homem todo errado, mas trouxe aí essa revelação acerca do Senhor, dizendo que o Messias, num futuro distante, iria governar todos os seus inimigos, aqui citados em Moabe, em Edom, inimigos do povo da antiga aliança. Continuando, vamos para Miqueias. Miqueias 5:2, já é um texto mais conhecido. Miqueias, lá nos profetas menores. Miqueias 5:2. É um texto já conhecido, um texto que a gente já ouviu diversas vezes. Genival. 5:2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Pronto, então aqui o profeta Miqueias traz aí a profecia que um rei messiânico nasceria na própria cidade ou na mesma cidade que o rei Davi. No entanto, esse rei é maior do que Davi, embora ele fosse homem da linhagem de Davi, mas ele é maior do que Davi, sendo também Deus, porque suas origens são desde a eternidade. Então, mais uma referência aí ao reinado do Senhor. Vamos andar mais um pouquinho. Vamos para 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Então, muitos desses textos estão relacionados a Davi. Então, digamos que no aspecto do ofício real, Davi foi o grande tipo do Senhor Jesus, no aspecto real. Por isso que sempre nós temos referências, ou quase sempre vamos ter referência à pessoa de Davi, à linhagem de Davi, à casa de Davi, ao reinado de Davi. Assim também é 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, que vai dizer assim: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Aí veja aí o versículo 17, diz assim: segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então Natã está falando a Davi, dizendo que o reino de Davi será firmado para sempre e o trono de Davi será também estabelecido para sempre. E nós sabemos que isso não aconteceu na linhagem natural. Lembremos que após a morte de Davi, reinou em seu lugar Salomão. Após Salomão, reinou em seu lugar Roboão, e que causou já a separação entre as tribos, tá certo? Então aqui nós vamos ver uma referência ao reinado eterno do Senhor Jesus Cristo, ele que é o descendente de Davi. Então aqui o profeta está trazendo uma mensagem que vai além do próprio Davi, apontando assim para o seu descendente, de quem Davi era tipo ou sombra. Salmo 89, 27. Os irmãos estão entendendo? Estão compreendendo?
89 e 27. O que é que diz o texto? Todos. Olha aí o título do Salmo 89, que não é um título inspirado, mas é um título que tem relação com o conteúdo do Salmo. Promessa do reino messiânico a Davi. Então, mais uma vez aqui, uma referência ao reinado messiânico, um reinado que vai além do próprio Davi. Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra, ou seja, o Senhor reinando sobre todas as coisas. Nós vamos ter mais 2 textos no Antigo Testamento. Nós vamos ter o Salmo 110:1. Salmo 110:1. E Daniel 7, 13 e 14. Salmo 110:1. Vou pedir a Davi. Já falamos tanto em Davi, então vou pedir a Davi para fazer a leitura do Salmo 110:1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aí Yahvé falou ao Messias e concedeu-lhe direito de sentar à sua direita e compartilhar a sua autoridade. Isso demonstra a superioridade do Messias sobre Davi e é prova da sua alta posição como Senhor de céu e terra. Então, disse o Senhor a meu Senhor. Então, Davi está falando sobre 2 senhores. Disse o Senhor. Senhor aí está todo maiúsculo, tá? Primeiro Senhor aí, todo maiúsculo. Essa é uma referência ao nome de Deus. Por isso que tem ali Yahvé, tá? Então é o nome de Deus, é um nome que a pronúncia foi perdida, é o tetragrama. Então, Adonai, o judeu lê Adonai. Então, disse Adonai a meu Senhor. Então, o Senhor disse ao Messias, Yahvé disse ao Messias, Adonai disse ao Messias, que é Senhor de Davi também. Então, Davi está se referindo a 2 senhores, ao Yahvé e ao Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor. Sendo assim, o Messias é maior do que Davi, porque Davi chama o Messias de Senhor. E por fim, Daniel 7, 13 e 14, nós já tratamos desse texto, nós não vamos nos debruçar muito sobre ele, nós já tratamos quando falamos sobre os nomes, os títulos relacionados a Jesus Cristo. Nós vimos acerca do Filho do Homem, que ao contrário do que algumas pessoas pensam, não está relacionado à sua humanidade, mas está relacionado à sua divindade. E diz assim, Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Você escuta esse texto aqui, se você não souber que é Daniel que está falando, você pensa que é quem está falando? Ou qual livro? Essa ideia de filho do homem, vindo do céu, um reino eterno, quem falou? Apocalipse de João, não é verdade? Muito bem. Por quê? Porque Daniel, ele se utiliza em alguns momentos de uma linguagem apocalíptica. Apocalipse é um estilo literário. Nós tratamos isso na escola dominical com os homens, na classe dos homens. Quem usa muita simbologia, muitos símbolos, figuras, é um estilo. E Daniel também vai trazer esse estilo em seu livro, apesar de, como um todo, ser um livro profético. Mas ele também vai usar desse estilo apocalíptico. E aqui ele está dizendo isso, que viu um filho do homem vindo nas nuvens do céu, e a este filho do homem foi dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído.
Então, com relação ao Filho do Homem, não precisa nem explicar muito, porque o próprio Senhor Jesus, eu botei aí algumas referências que não coloquei para vocês ainda, o próprio Senhor Jesus já faz menção desse título para Ele mesmo. E como nós vimos quando nós tratamos sobre os títulos e os nomes do Messias, esse título é o título que Jesus mais se apropriou para se referir a Ele mesmo. Filho do Homem. Porque o Filho do Homem isso, porque o Filho do Homem aí aquilo outro. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos de pecadores. O Filho do Homem. Então ele está fazendo referência a esta realidade, desse ser glorioso que Daniel viu. Tanto que, muitas vezes, quando Jesus se utilizava desse termo, aplicando para ele, os judeus ficavam enlouquecidos, enfurecidos e queriam apedrejá-lo, porque eles entendiam que este Filho do Homem não era um ser humano, mas era alguém glorioso que iria reinar por toda a eternidade. E Jesus diz: eu sou o Filho do Homem. Tá? Nós vamos ter também alguns textos no Novo Testamento. E assim a gente encerra a base bíblica. Textos do Novo Testamento, falando acerca do Senhor Jesus como Rei. Mateus 2:2. Pedir a Rejane. Aí, Aldenede já abre João 18:37. E Paulo já abre Apocalipse 1:5. Mateus 2:2. E perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Muito bem, então os magos, os sábios do Oriente, perguntam: onde está o rei dos judeus? E aí, apesar dele ter sido rejeitado pela maioria do seu povo, Jesus ainda assim é designado como o rei dos judeus. João 18:37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Muito bem, então o próprio Jesus falando aqui da sua realeza. E Apocalipse 1:5. Paulo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O soberano dos reis da terra. E por fim, Apocalipse 17:14 diz assim: Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, ele é chamado aqui de Senhor dos senhores, Senhor dos senhores e Rei dos reis. E no 19:16 diz assim: que ele tem em seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há título maior dado a Cristo para ilustrar a sua supremacia sobre toda a criação e sua autoridade sobre todas as outras assim chamadas autoridades. Então ele é o Rei supremo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Rei suzerano, a quem todos os outros reis e autoridades do mundo devem honra, glória e louvor. E a quem nós devemos ser fiéis. Volto a dizer, diante de realidades que pode surgir dúvida, a quem eu devo obedecer? A obediência última, é dada ao Senhor. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor soberano. Tá? Até aqui, irmãos, os irmãos compreenderam? Os irmãos entenderam? Então nós vimos as bases bíblicas acerca desta realidade, tanto no Antigo Testamento
como no Novo Testamento. Muitas referências ao reinado do Senhor. No Antigo Testamento, muitas referências atreladas à pessoa e ao reinado de Davi, mas nós já entendemos que isso está desta forma, dado a ideia da tipologia, que em Davi era um tipo de Cristo. E no Novo Testamento vemos isso mais descortinado, apontando para o reino soberano do Senhor, aquele que reina para todos sempre. Tá certo? Próxima semana a gente continua tratando desta realidade. Iremos já começar a abordar como é que o Senhor exerce o seu ofício de rei, já aí com a pergunta 45 do Catecismo Maior. Tá? Então, próxima semana, se o Senhor permitir, estaremos dando continuidade a esse assunto. Tá? Alguma dúvida, irmãos? Algum comentário adicional? Alguém que quiser fazer? Não tendo, vamos nos colocar de pé, então, vamos orar. Pedir a nossa irmã Rejane fazer essa oração. Nosso amado Pai Celestial, nós queremos, ó Deus, te louvar, te exaltar e engrandecer o teu nome, Senhor, porque o Senhor moveu o nosso coração para estarmos aqui, ó Deus, para aprendermos um pouco mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendermos, Senhor, quão importante, Senhor, quão indescritível é a sua soberania e o seu reinado. E apesar de ser Ele quem é, Deus Todo-Poderoso, Rei, Profeta e Sacerdote, nos amou, Senhor, e conquistou um reinado diferenciado, ó Pai, por nos garantir salvação, por cumprir, ó Pai, obediência eterna a Ti, Tu exaltaste, Senhor. Muito obrigado por dispor o nosso coração para estudarmos, nos capacitar, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, para que nós possamos aprender. Muito obrigado, ó Pai, por ter quem nos ensine, por ter, ó Pai, quem se debruce sobre a Tua palavra, para estudar, para aprender e para nos ensinar. Coloca sempre em nosso coração, Senhor, o desejo de Te conhecer cada dia mais, de Te amar cada dia mais e de Te servir, ó Pai, cada vez mais com amor, com alegria, Senhor, conhecendo a Ti cada vez mais. Nós Te agradecemos por cada irmão, cada irmã que presente aqui esteve, por cada pessoa, Deus, que está assistindo, ó Pai, esse estudo, que sejamos todos, Pai, edificados para o louvor da Tua glória. Queremos Te pedir ainda que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de paz, sono reparador, ó Pai, guardados pela Tua presença. É no nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina, que nós Te agradecemos. Amém. 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 Os irmãos podem sentar? Nós temos avisos. Amanhã, sexta-feira, nosso